confirmar que estou ao vivo. Estamos ao vivo. Então, olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo. Eu sou Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras do projeto, junto com o professor Renato Figueiredo. Nós somos do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico, o GEPEC, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, em Vitória da Conquista. A série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo tem como foco dialogar com professores e pesquisadores, conhecer suas experiências de pesquisa e explorar a relação de seus trabalhos com as possibilidades de divulgação e popularização da ciência no contexto educacional, investigando nesse processo as contribuições da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin e de correntes epistemológicas convergentes, como a transdisciplinaridade e a ecologia de saberes. No encontro de hoje, da série, recebemos os professores doutores Ricardo Cabral de Freitas e Alain Alves de Brito, com o tema Ciência, Astronomia e Ensino. É um prazer, professores, recebê-los aqui hoje. Eu vou apresentá-los brevemente com pedaços do Lattes, mas depois cada um pode se apresentar melhor e como queira. O professor Ricardo é formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele também é especialista em preservação de acervos pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins e em divulgação científica pela Fiocruz. Entre 2018 e 2025, ele atuou como pesquisador de pós-doutorado no programa da pós-graduação em História das Ciências e da Saúde na Fiocruz, onde desenvolveu pesquisas em História das Ciências, com ênfase na produção e circulação de conhecimentos médicos entre Brasil, Portugal e África, entre os séculos XVIII e XIX. Desde 2019, o professor Ricardo também atua como docente na especialização em divulgação da ciência e da saúde, realizada em conjunto com a Fiocruz, Casa da Ciência, UFRJ, Fundação CCIERJ, Jardim Botânico e o MAST. Atualmente é pesquisador adjunto da Coordenação de História da Ciência e da Tecnologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins. O professor Alain Alves de Brito cursou bacharelado em Física na Universidade Estadual de Feira de Santana, mestrado e doutorado em Ciências no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor adjunto no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão, divulgação científica e gestão. Ele tem trabalhado em pesquisa com temas voltados para a evolução química de diferentes populações estelares da Via Láctea, educação e divulgação de astronomia e física, incluindo questões decoloniais, interculturais, étnico-raciais, de gênero e suas interseções nas ciências. Ele é autor de artigos, livros de ciências e literatura, educação, divulgação em ciências, e um deles finalista do Prêmio Jabuti 2020. Foi agraciada com o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica em 2022, na categoria Pesquisador e Escritor. Então, é com muito prazer que nós recebemos vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar, então, nossa conversa com o professor Ricardo. Né? Então, o professor Renato tem alguma coisa a dizer ou a gente já pode? Não. Né? Então, não, nós já conversamos um pouco aqui antes no off aqui, e já agradeci muito a presença dos dois, muito nos honra tê-los aqui conosco no nosso projeto de extensão, e pronto, faço votos que a gente consiga mais tarde, né, manter uma relação aí acadêmica e depois também de proximidade. Inclusive o professor Alain está aqui perto, está em Feira, e nós estamos aqui em Conquista. Não, ele é de Feira, mas ele está no Rio Grande do Sul. Está no Rio Grande do Sul, ok. Ok, então
Vamos lá, professor Ricardo, pode ficar à vontade. Tá, obrigado, Alessandra, obrigado, Renato. É um prazer também estar aqui com o Alan. Quero agradecer também o convite, né? Esse convite, na verdade, já é um resultado de uma parceria muito, muito frutífera, muito prazerosa que eu tive com a Alessandra durante a passagem dela, né, pela especialização em divulgação científica pela Fiocruz. E eu acho também que esse trabalho, né, que eu desenvolvi com a Alessandra lá, né, foi de um aprendizado muito grande. Ele me mostra também uma boa amostra do que realmente me motiva na área de divulgação científica, né? Eu, como ela mencionou, tenho uma formação em História, mas desde o final da graduação eu optei por seguir pela área de História das Ciências, né? Durante muito tempo, a minha entrada na História das Ciências vai se dar por meio da história da medicina, basicamente, do pensamento médico, mas eu sempre me coloquei antes como um historiador da ciência. Inclusive, eu chego até a história da ciência por meio do próprio Museu de Astronomia, que é a instituição a qual eu pertenço hoje, durante uma especialização que eu fiz aqui em preservação de acervos e ciência e tecnologia, onde eu tive o primeiro contato, né, com uma disciplina de introdução à história das ciências, e a partir daí eu comecei a desenvolver minha trajetória na área. Então, acho que também já mostra um pouco dessa minha trajetória, que tradicionalmente, né, as pessoas cursam história, ou vão para o ensino básico, ou vão seguir uma carreira acadêmica. Bom, eu até optei pela carreira acadêmica, mas nesse campo que é a história das ciências. E que é um campo muito marcado pela interdisciplinaridade, né? Então, basicamente, durante todo esse meu tempo que eu estudei pensamento médico, por exemplo, boa parte do tempo eu precisei me dar, para além dos conhecimentos específicos da área de história, você precisa também dar conta de conhecimentos médicos, né? E não só apenas conhecimentos médicos, mas conhecimentos sobre o corpo e doença que eram articulados por médicos de 300 anos atrás, médicos hoje que já são nossos antepassados. Então, é um lugar também que tem essa conformação de saberes, né, que vem de diversos lugares diferentes, que sempre foi algo que me motivou. E a atuação na divulgação científica é algo que também me trouxe isso, né? O trabalho da Alessandra, por exemplo, é um trabalho com que eu aprendi muito, porque embora eu já tivesse uma trajetória na área de História das Ciências, ministrando uma disciplina de Introdução à História das Ciências no curso, eu conhecia muito pouco sobre ciência cidadã, né? Eu vinha lendo algumas coisas sobre esse movimento da slow science, que são coisas que dialogam com a minha área, né? Sobretudo pela via dos estudos sociais da ciência, mas eu aprendi muito com a Alessandra, que ela já chega, na verdade, com uma experiência bastante interessante já na área da ciência cidadã, e aí, de alguma maneira, a gente se entendeu ali. Eu acho que um aprendeu bastante com o outro. Eu acho que isso é algo muito importante para a divulgação científica, né? Eu acho que é um campo que vem dessa interseção de saberes e que se sustenta também por meio desse diálogo entre diferentes saberes, né? Eu acho que a gente já vem de uma perspectiva superando cada vez mais, até uma perspectiva de uma divulgação científica que faz quase que um diálogo um diálogo não, né? Que é quase uma espécie de transmissão de saberes, como o cientista que está nesse lugar, quase que o detentor da verdade sobre o mundo natural, da verdade sobre o funcionamento da natureza, e ele ilumina as mentes das pessoas que não tiveram acesso a essas fontes do saber como ele quiser. Essa é uma visão que a gente já vem superando, né? E a maneira de superar isso é justamente por meio desse diálogo entre diversos tipos de saberes, e que é algo que eu acho muito característico da minha área em História da Ciência, né? Hoje, na minha atuação no Museu de Astronomia, né, eu tenho também esse diálogo atinge um novo patamar, né? Quer dizer, então, o que é ser um historiador da ciência dentro de uma instituição que, ao mesmo tempo, é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
mas que também é um museu, ou seja, né, ao mesmo tempo que eu continuo desenvolvendo pesquisa acadêmica na área de história da ciência, a gente também tem essa missão de ser uma instituição de produção, de divulgação, de conhecimentos científicos, né, que vão ser compartilhados por um público mais amplo, né, não necessariamente um público acadêmico. Então, parte das nossas atividades aqui inclui pensar exposições, né, pensar como a gente vai fazer com que um público que não é acadêmico nos entenda, né, como a gente pode, de fato, trazer uma contribuição para que as pessoas possam entender o papel da ciência, da história da ciência, como queira, nas suas vidas também, né? Eu acho que, é um outro patamar em relação ao que eu vinha fazendo até agora, né? Como alguém que vinha desenvolvendo um trabalho em história da ciência, um trabalho acadêmico, mas também operando numa especialização, orientando trabalhos e tal. Então, isso também trouxe algumas mudanças até no meu tema de pesquisa, né? Então, por que eu escolhi a história da medicina? Por que eu escolhi a história da ciência? O que me fascina nisso? E por que eu acho que é um tema importante das pessoas conhecerem? E por que eu acho que ele contribui para a divulgação científica, né? Eu acho que o ponto mais interessante para mim da história da ciência, eu acho que é o ponto que me pegou lá desde o início, é justamente quando a gente olha para a ciência do passado e se dá conta que ela se organizava de uma maneira completamente diferente da ciência como a gente conhece hoje, né? Isso foi particularmente importante para mim quando eu comecei a ler textos médicos do século XVIII e fui me dando conta que as categorias que os médicos usavam para compreender o corpo, as doenças, eram completamente diferentes das que a gente conhece hoje, mesmo sendo pacientes, né? A gente compartilha algumas das categorias médicas dos profissionais da medicina que nos tratam, né? Mas se você colocar um médico de hoje com um médico de 300 anos atrás, eles não vão se entender, porque eles, na verdade, compreendem a doença, o corpo. O mesmo corpo humano que a gente olha hoje era o mesmo que eles olhavam, mas a partir de leituras completamente diferentes. Então, esse trabalho, né, esse exercício de se despir das suas categorias familiares sobre o mundo natural, sobre os fenômenos naturais, tentar olhar para o passado, né, e tentar compreender a lógica dessas outras compreensões que nos antecederam, né, que eram articuladas pelos nossos antepassados, sobre essa mesma natureza, sobre esse mesmo mundo natural, é algo que sempre me fascinou muito. E eu acho que isso é importante porque isso traz para a gente uma certa dimensão também da ciência enquanto uma produção cultural também, enquanto uma produção humana, né? É importante a gente pensar que um cientista, né, ele não é alguém que simplesmente desvenda o mundo natural, a realidade em si, né? Na verdade, o que ele está trabalhando ele trabalha a partir de concepções que a ciência do tempo dele fornece para ele, que permite que ele desvende, né? Ou pelo menos ele investigue, interpele o mundo natural de uma determinada forma. Mas é importante a gente pensar que essas categorias elas não estão paradas no tempo, né? Essa maneira de se enxergar o mundo natural ela vai se transformando ao longo do tempo, de forma que ela tome caminhos completamente diferentes quando você, especialmente, toma assim, né, amplia o objetivo e pega períodos mais alargados. Assim, né? Um astrônomo de hoje certamente compreende o universo, o sistema solar, seja lá como queira, de uma maneira completamente diferente do que um astrônomo de 300, 400 anos atrás, né? Embora cada um deles trabalhe a partir de uma lógica muito própria, cada um deles tenha uma coesão no seu pensamento, né? Então, eu acho que isso mostra também como a ciência é uma espécie de uma construção humana, como a ciência é indissociável também de quem faz, dos seus processos culturais, né? Da cultura que rodeia esse cientista, esse filósofo, como queira, né? E, para além disso, há outras dimensões que eu também acho super importante, né? Que eu acho que também dialogam um pouco mais com a maneira como a gente se relaciona com a ciência hoje.
a gente pensar a ciência não só como um produto também, evidentemente, que está investigando a natureza, que tem métodos, que tem, né, existe também, claro, um rigor, né, na maneira como a ciência investiga o mundo natural, né, mas ela é também, de alguma maneira, informada por padrões culturais, ela também é atravessada por questões de gênero, ela também é atravessada por questões de raça, e isso nem sempre é tão detectável de maneira tão clara, num primeiro momento, pelo menos, para quem acredita que a ciência está acima disso, para quem acredita que a ciência é o oráculo da verdade, né? E há outras dimensões também mais materiais da ciência, que eu acho que os estudos em história da ciência podem ser muito importantes para a gente entender, né? Que ela também é atravessada por questões relacionadas a financiamento, ela também é relacionada por questões relacionadas a políticas públicas, economia, né? Eu nas minhas aulas, a Alessandra deve lembrar disso, né? Eu coloco, por exemplo, exemplos de cientistas que estavam fazendo um determinado experimento, mas eles se dão conta que aquele experimento precisaria de um determinado financiamento que eles não têm acesso. Quem vai ter acesso são os pesquisadores de um outro laboratório que tem mais crédito, que tem mais financiamento, que tem mais acesso a recursos. Então, eles abandonam um tema e vão para um outro tema que eles consigam, né, de fato, dar conta de uma forma mais competitiva também, dentro de um ambiente científico, enfim. Então, a ciência também é atravessada por esses aspectos que para nós são absolutamente mundanos, né? Mas isso também não tira o valor da ciência, né? Isso também não tira o rigor da ciência, isso também não tira... Então, acho que é um aspecto muito interessante da gente, uma série de aspectos muito interessantes para a gente pensar o valor do trabalho científico, e, sobretudo, num tempo em que a ciência está sob ataque também, né? A gente tem visto, tem sido cada vez mais comum a gente lidar com pessoas que, até a questão da Terra plana, da Terra redonda, por exemplo, já que todo mundo achava que era um ponto, né, estabilizado já no debate, agora você já vê pessoas defendendo que a Terra é plana, você vê pessoas defendendo que as vacinas, por exemplo, não têm eficácia, né? Coisas que até pouco tempo atrás a gente achava que eram assuntos, eram pontos de não retorno, né? A gente já passou disso, agora vamos discutir outras questões científicas, depois de repente a gente se dá conta que não, né? Que ainda tem gente que acredita nessas ideias que nós considerávamos ultrapassadas, né? Mas aí eu acho que a história da ciência tem e a divulgação científica também tem um trabalho muito importante de mostrar como a ciência é feita, né? E como que também a ciência é atravessada pela política também, né? Várias dessas concepções que a gente está lidando hoje, né? Elas estão associadas a movimentos políticos, elas estão associadas a movimentos culturais, né? Que também tem uma perspectiva mais conservadora, que tem uma perspectiva mais negacionista, né? Então, a história da ciência e a divulgação científica tem um papel muito, muito importante também no sentido de mostrar para as pessoas como a ciência é feita de fato, né? Porque uma coisa é o modo como a ciência se apresenta, né? É muito comum que os cientistas, principalmente quando estão sob ataque, né, se apresentem de uma forma muito positivista, para usar o termo que a gente costuma usar na história da ciência, ou seja, o cientista se apresenta como um dono da verdade, né? E quando, na verdade, boa parte desses movimentos negacionistas estão apontando a ciência, olha, vocês estão dizendo que vocês são os donos da verdade, mas tem uma série de coisas aqui que vocês não têm certeza. Tem esses pontos aqui que vocês voltaram atrás, tem a história lá do ovo, que tem hora que dizem que o ovo faz bem, outra hora dizem que o ovo faz mal. Então, vocês também não sabem de nada, vocês estão dizendo que sabem de tudo, né, que são os donos da verdade, mas vocês também são atravessados por uma série de incertezas. E, de certa maneira, também, isso expõe uma certa contradição da forma como a ciência se apresenta e da forma como ela realmente é. Né? A ciência é, sim, atravessada por incerteza, a incerteza sempre fez parte da ciência, sempre vai ser, é por conta das incertezas que ela consegue avançar, se repensar, refinar seus métodos, refinar as suas categorias e aí andar algumas casas para frente, e assim que esse refinamento, essa evolução do pensamento científico vai
acontecendo. Então é importante a ciência também ser capaz de se apresentar dessa forma, como ela realmente é. E eu acho que a história, a divulgação científica tem um papel fundamental nisso, né, de mostrar que para as pessoas como a ciência realmente funciona, como a ciência realmente ela não é esse saber que está distante, né, que está acima de todo mundo, mas ela também não é qualquer coisa, né, ela não é o fruto de um sujeito que senta numa pedra e começa a elucubrar sobre um assunto qualquer e depois sai por aí dizendo que descobriu a verdade sobre as coisas. Ela tem seus métodos, ela tem o seu rigor, mas ela também tem suas incertezas, e isso faz parte do processo, né? Então, é algo que me atravessa muito, esse tipo de discussão, e aqui no museu eu venho tentando também, cada vez mais, direcionar as minhas pesquisas nesse sentido também, né? Então, agora, eu tenho uma trajetória na história da medicina, mas agora que eu estou no Museu de Astronomia, né, que tem uma pegada mais voltada para as ciências observacionais, né? Para quem não sabe, o Museu de Astronomia ele surge a partir do Observatório Nacional, né? Então, o prédio sede do museu é o prédio histórico do Observatório Nacional, então, grande parte do acervo do museu vem justamente do acervo histórico do Museu Nacional. Mas é um museu que, ao longo do tempo, vai andando com as próprias pernas e vai também conquistando temas que vão se tornando seus, né? Mas sem perder também de vista essa história do observatório. Então, aqui as minhas pesquisas têm se direcionado mais no sentido de estudos sobre o clima, né? E é algo que também é um outro aspecto interessante da história das ciências também, né? De você pensar como falar sobre medicina até o século XIX, por exemplo, é basicamente falar sobre o clima, né? Mas os médicos não são os únicos que estão produzindo saberes sobre o clima, e o meu investimento agora tem sido nesse sentido, pensar como se conforma o Serviço Meteorológico Brasileiro, como se conforma nessa produção de saberes sobre o clima no Brasil, no Rio de Janeiro, seja por meio do observatório, seja por meio dos saberes populares, e como isso também aproxima a ciência, contribui para aproximar a ciência da vida das pessoas, né? Ou seja, a produção de saberes sobre o clima é algo completamente socialmente determinado, né? A forma como as pessoas compreendiam, por exemplo, né, até a primeira metade do século XIX, as pessoas já achavam que os meteoros eram fenômenos meteorológicos, por isso o nome meteorologia, né? Esse é um saber que vai durar até o século XIX, por exemplo. E essas heranças vão se alongando ao longo do tempo, se transmutando em outros saberes, né? E isso vai também mostrando esse aspecto da ciência quanto uma produção cultural também, mas que também é científica, mas que também tem, repito, né, os seus rigores, enfim. E nesse sentido, a divulgação científica, né, eu tenho pensado mais recentemente também sobre isso, abre também uma outra possibilidade, sobretudo para quem vem da carreira acadêmica, né? Eu acho que o trabalho em divulgação ele tem a vantagem de abrir também umas certas amarras do trabalho acadêmico, né? Então, por exemplo, se você pensar em todas as áreas têm o seu rigor próprio, né? Seja um físico, um químico, um historiador, e quando você vai produzir para os seus pares, espera-se, né, que você tenha você cumpra certos ritos, né? Mas quando você vai dialogar com um público mais amplo, os ritos são outros, você não precisa estar tão preocupado com aquele mesmo tipo, com aquela linguagem específica voltada para os pares, né? Essa linguagem tem sua importância, né? Ela tem, na operacionalização do campo, ela é fundamental, mas ela também pode trazer certas amarras. E quando você vai se dedicar à divulgação, talvez isso também eu tenho procurado enxergar isso como também um momento de uma maior liberdade também, enquanto historiador, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo corriqueiro, assim, né? Nós, historiadores, por exemplo, temos alguma dificuldade em fazer saltos cronológicos muito grandes, né? Então, por exemplo, se você está olhando um trabalho médico, um trabalho de astronomia do século XVII, né? A gente tem uma certa dificuldade de olhar aquele trabalho como um trabalho pioneiro no sentido da descoberta do movimento do sistema solar, por exemplo, qualquer coisa assim.
a gente tenta, na verdade, enxergar aquele trabalho no diálogo que ele faz com os outros trabalhos similares que estavam acontecendo naquela época, como aquele trabalho dialogava com o seu próprio tempo. Mas no campo da divulgação científica, a gente pode conduzir o leitor de uma outra forma, né? A gente pode dizer, olha, você já parou para pensar, né, que a maneira como você olha para o sistema solar hoje, essa concepção que você aprendeu sobre o sistema solar hoje, ela não está dada? Ela foi construída historicamente? Você já parou para pensar que as pessoas de 300 anos atrás compreendiam o sistema solar de uma maneira completamente diferente e elas pautavam sua vida a partir daí? Né? Elas pautavam a colheita, elas pautavam as estações do ano a partir de uma forma completamente diferente. Então, esse é um espaço que você pode conduzir o leitor de uma maneira, né, um tanto mais livre, né, em relação ao trabalho acadêmico, propriamente dito, né? Então, essa é uma dimensão que uma parte mais tradicional da academia tendeu a ver com de rabo de olho, né? Algumas pessoas torcendo o nariz, como se a divulgação científica fosse uma espécie de quase que uma depuração de um trabalho acadêmico, né? Quase que uma desvirtuação de um trabalho acadêmico. Mas eu acho que é outra coisa. Eu acho que a divulgação científica ela tem o potencial de abrir outros caminhos, abrir outras formas de diálogo, abrir outras frentes de pesquisa, né? Abrir outras formas da gente expressar o nosso interesse, né, da nossa pesquisa, mas também de lidar com as questões de uma maneira que, às vezes, o trabalho acadêmico não permite. Então, acho que é um ganho muito grande o trabalho em divulgação científica de uma forma geral, né? Então, só para fechar, né, como eu disse, o trabalho da Alessandra, né, com a ciência cidadã, eu aprendi muito, né, sendo alguém que vem da academia, mas eu também acabo tendo contato com os historiadores que estão pensando outras plataformas, né, para o trabalho historiográfico, que não é o texto escrito tradicionalmente utilizado no trabalho acadêmico. Então, você vê alunos que têm formação em história também, mas estão lidando com vídeos, estão lidando com podcasts, estão lidando com perfis de Instagram, e fazendo um trabalho primoroso de divulgação a partir daí, e a partir de caminhos, né, que o trabalho mais acadêmico, propriamente dito, não permitiria, né? Então, eu acho que é um ganho muito grande, eu acho que é um caminho muito importante, fico muito feliz com a iniciativa da Alessandra e desse trabalho que ela está desenvolvendo agora no pós-doc. É isso. Desculpa, meu microfone está silenciado. Obrigada, professor Ricardo, obrigada pela fala, foi bem interessante. Imagino que quem está ouvindo pôde identificar algumas coisas que a gente leu durante o curso, né? E eu peguei referência da Isabelle Stenger, do Latour, né? Então foi bem interessante. E agora eu vou passar a palavra para o professor Alain, e depois a gente se encontra para ter um bate-papo. Eu repito, quem tiver pergunta já pode colocar pergunta no chat e a gente passa no final. Tá bom? Alessandra, Sim, pode falar, pode falar. Tem os alunos da turma que estão perguntando, não sei se você viu, os alunos da turma estão perguntando qual é o link para o YouTube da turma, estão perguntando. Ok, tem já alguns alunos aqui, mas eu vou ver isso com ele já. Beleza. Obrigada. Alessandra, só antes de você sair, eu queria só já projetar a tela, talvez. Porque sim, vamos ver se está ok. Se... deixa eu ver se você vai conseguir ver. Compartilhar o som, acho que está indo. Apareceu para você, tá? Apareceu, deixa eu adicionar ele aqui. Okay. O início é um pouco baixinho, mas depois acho que o som vem. Se o som não for, você me avisa. Tudo bem, então eu vou botar botar assim, não sei. Eu vou maximizar aqui. A gente vê o filme, então a gente vai ver o filme primeiro e depois eu converso, tá bom? Tá ótimo. Então tá. Deixa eu só colocar aqui o play.
Olhar para o céu é sinônimo de liberdade. Olhar para o céu e observar as estrelas é ancestral. Olhar para o céu e se organizar com base no que ele nos diz é um ato que remonta o passado e o futuro ao mesmo tempo. Quanto mais olhamos para o pretume da noite, mais ela nos olha. Toda vez que miramos as estrelas, criamos uma conexão entre o antes e o agora. A mesma estrela que brilha em nossos olhos um dia guiou a liberdade, a plantação e a colheita. A luz, essa onda partícula, atravessa o céu. Circunda o universo sinuosamente, rompendo as noções coloniais de passado, presente e futuro. Como é possível? É como soa a luz nos ouvidos atentos. Sussurra aos olhos segredos de mundos intocáveis, mas visíveis. Invisíveis, mas tocáveis. E junto dela, entramos nessa viagem cosmopolítica de luta, descobrindo que cada passo dado vem de mais longe que nossas casas, percebendo que os caminhos traçados por nós são os que irão levar o ontem até o amanhã. Como um xirê metafísico a circundar e expandir cada matéria pertencente da aldeia Quilombo, que é a vida. Nesse trajeto, somos a viagem e também o transporte. Somos a serpente colorida que conecta céu e terra, ao mesmo tempo que somos corpos celestes sobre ela, a compreender as mensagens das múltiplas perspectivas de universo. Mergulhamos e voamos sobre e por mundos originários de Abiyala e Pindorama. A simbiose cósmica dessa jornada nos forja em estrelas. Corpos celestes que são tatuados, marcados, registrados como as histórias de água e ar. Descolonizando essa matéria e multiplicando em uma explosão de partícula, corpo, território, pensamentos que se erguem frente a tal noção fugaz de fim de mundo. Mundos que já foram preto e branco se colorem de aquilombamento e aldeamento, ao serem circundados pela serpente viajante que brilha nos olhos de fogo de meninas dançantes em alguma vila distante. E que também faz caminho Guarani para a anta do céu, que ressoa na terra como memórias de um hoje ontem. A anta do céu também caminha pela terra, passeando pelas vozes de diferentes povos de uma terra originária que hoje se chama Brasil.
Esse caminho-luz está repleto de outros seres cósmicos. Gente que remonta na palavra o amanhã, lembrando do hoje para construir ontem o céu estrelado que nos liberta agora ao olhar para ele. Olhar para o céu é sinônimo de liberdade. Mas não tem nada sobre isso. A Sandra? Opa! Espera aí, estamos todos aqui. Eu acho que vocês podem até ficar, porque eu até prefiro. É? Estou me sentindo meio assim. Tá bom, a gente acho fica, que a gente assim fica. tá melhor, assim tá melhor. Okay. Bom, então, primeiro eu quero agradecer o convite de poder estar aqui. Muito bom ouvir o professor Ricardo, conhecer, né, o professor Renato, o professor Ricardo, nunca tínhamos conversado. Agradecer mais uma vez o convite, Alessandra. Acho que é um tema interessante. Acho que o professor Ricardo já trouxe muitos dos fundamentos da discussão que nos interessa aqui. O filme que eu mostrei para vocês se chama Jeguatá Xirê. É um filme... Jeguatá é uma palavra guarani que quer dizer caminhar. Xirê é uma palavra iorubá que quer dizer a roda, o encontro, né? E esse filme ele foi feito como parte da minha tese na educação, na divulgação de ciências. É um filme que traz um pouco também a ideia de tensionamento, né, sobre a possibilidade da gente poder pensar em processos de divulgação e de ensino de astronomia a partir de outras perspectivas. Na verdade, não astronomia, mas relações céu-terra, né? Então, é muito mais do que astronomia. Porque, obviamente, quando a gente está falando de uma divulgação de ciências, quase sempre esse projeto de ciência é um projeto hegemônico de ciência, uma ciência moderna, contemporânea, que por vezes se coloca como neutra, pura, ingênua, ateórica, histórica. Então, aqui a gente propõe um tensionamento sobre a própria ideia da ciência moderna e contemporânea. Então, a gente está falando de cosmologias, no plural, cosmologia no sentido de filosofia, mas aí trazendo para o campo do debate de que não há somente uma filosofia grega, romana, mas onde estão as outras filosofias dos povos banto, dos povos iorubá, dos povos fon, dos povos indígenas todos que compunham essa região quando da chegada dos invasores europeus. Então a gente está propondo também uma ampliação do próprio conceito de ciência, né? Então a gente está falando aqui nesse filme das ciências ancestrais, dos saberes e fazeres dos povos africanos, afro-brasileiros, indígenas, das contribuições desses povos para a própria ideia de como, do que é céu, do que é terra, do que é mar, do que é essa relação profunda que a gente mantém com as estrelas. Também tem trabalhado com a ideia de que o céu ele é uma biblioteca de histórias, o céu como um arquivo de narrativas, mas até aqui essas histórias, essas narrativas também foram seletivas. Então a ciência hegemônica ela conta uma história, mas quase sempre silenciando ou apagando as contribuições desses povos, né? Então assim, para mim nesse movimento que eu tenho feito com outras pessoas de construção, inclusive de outras linguagens, como o próprio filme Jeguatá Xirê, da exposição de ciência e arte que está lá no Planetário do Rio,
livros de divulgação de ciência, literatura infantil, juvenil e outras expressões de arte, no sentido da gente trazer para o centro do debate também essas outras histórias. E isso tem a ver com o ensino de física, com o ensino de astronomia, porque essa astronomia nas culturas, essas relações céu-terra de outro jeito, estão dadas dentro desse contexto de ciência hegemônica, das ciências físicas, né? Mas eu estou trabalhando na perspectiva do ensino, da educação para as relações étnico-raciais. Então, me interessa muito trazer as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, da educação escolar quilombola, da educação escolar indígena, e nesse sentido também pensar que divulgação é essa, que ciências são essas que a gente está divulgando, né? E de que maneira a gente divulga essas ciências. Então, esse para mim também é um deslocamento epistemológico, né? Eu faço parte do comitê assessor de divulgação científica do CNPq, então para mim a área de divulgação científica ela é também uma área de pesquisa. Ela não é somente a prática da divulgação, mas ela deve ser vista também como uma prática de pesquisa que tem metodologias, que tem epistemologias, ontologias, mas também essa pesquisa em divulgação científica ela precisa ser para além dos aparatos teóricos, metodológicos, nas diferentes perspectivas, seja na história da ciência, seja no ensino, tem que trazer outras narrativas, né? Então, esse é meu empreendimento maior, assim, no sentido de pensar a divulgação de ciências, né? A partir do que o filme traz. E aí, nessa construção do filme que eu mostrei para vocês, do Jacotá Xirê, eu tenho aí vários elementos para a gente poder pensar essa outra forma de fazer a divulgação. O primeiro deles, que eu gostaria de destacar, é a própria linguagem. Então, ali vocês viram no filme galáxias sendo compostas por palavras em Yorubá, por palavras indígenas, nos diferentes contextos indígenas. Conceitos como o conceito de confluência, que não é um conceito, é uma ideia, na verdade, né? Que o Negro Bispo, um epistemólogo, um pensador, um filósofo, um quilombola, que nos deixou muito, muito cedo, né? Traz para a gente poder pensar as confluências de pensamento, as confluências dos pensamentos negros, indígenas, que precisam caminhar lado a lado, que são como água e óleo, estão juntos, mas também não se misturam. Né? Um enfrentamento ao próprio racismo epistemológico, que historicamente tem eliminado essas narrativas dos lugares dos museus. Então, os museus têm sido lugares de contação de história, lugares também de memória, de salvaguarda, de preservação, de memória, mas também essa memória ela precisa ser tensionada. Né? A memória também conectada à ideia da lembrança, do não esquecimento, e do não esquecimento de uma história colonial, capitalista, patriarcal, que é muito atroz quando se trata de reconhecer as contribuições científicas, filosóficas, estéticas, artísticas, linguísticas, culturais desses povos que sempre foram excluídos. Então, o meu movimento na astronomia, né, no campo da educação, da divulgação, tem sido muito no sentido da gente fazer um questionamento de onde é que está tudo isso no currículo da educação básica, onde é que está tudo isso no currículo da formação inicial ou continuada de professores, de educadores museais. Então, toda a tese que eu acabei de terminar, ela vai trazendo vários tensionamentos para o campo da educação museal, para o campo da educação em ciências, no plural, e das artes, né? Porque também é ciência e arte o tempo inteiro, e não no lugar desse esfarelamento dos conhecimentos. Porque também esse é um legado importante da ciência moderna, que é o esfarelamento, né? Cada um na sua caixinha. Então, a gente também precisa fazer um movimento contrário de reelaboração dos diálogos entre as diferentes áreas. Então, o filme Jacotá Xirê, ele vai trazendo princípios que são importantes para nós dentro dessa construção de uma outra forma de pensar a ciência. Então, a gente vai trabalhar a memória, a gente vai trabalhar a oralidade, a gente vai trabalhar a ludicidade, a perspectiva comunitária, coletiva, a gente vai trabalhar o axé ancestral, que é a força, essa energia vital que nos conecta. A gente vai trabalhar outros princípios que a Zunila Trindade ela traz, né? Uma referência negra para nós, mas também trabalhar com pensamentos de Franz Fanon, de Abdias Nascimento, de Beatriz Nascimento, de Lélia Gonzalez, de Negro Bispo, de Dona Alicia Patachó, que também é uma referência importante nesses processos de construção, e tantos outros indígenas, pessoas negras, que têm contribuído. Então, essa divulgação de ciências hegemônica, ela também não nos interessa.
a gente precisa romper a caixinha das ciências positivistas, né? E aí não tem nada a ver com negar o projeto de ciência moderna e contemporânea, mas trata da gente trazer para o campo do ensino e da divulgação e das experiências de educação outras perspectivas epistemológicas, compreendendo que essa ciência hegemônica ela tem negado, apesar das evidências, o racismo institucional, o racismo epistemológico, né, e outras lógicas de destruição quando se trata de levar em conta as existências e as vivências de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas trans. Então, essa relação céu-terra que o filme traz fortemente ali, né, que eu mostrei para vocês, ela vai também trazer uma dimensão que as ciências modernas têm dificuldade de lidar, que é a dimensão da espiritualidade. E a espiritualidade não é religião, né? É uma espiritualidade no sentido da gente poder pensar do ponto de vista, inclusive, metafísico, filosófico, né? Como é que a gente constrói essas outras narrativas de mundo a partir de 3 dimensões fundamentais: os humanos, os não humanos e os extra-humanos. Então, do ponto de vista da astronomia moderna, quando a gente constrói um telescópio de 40 metros, gasta muito dinheiro para construir esse telescópio, que é muito importante para o conceito de ciência moderna e contemporânea, mas que a gente vai precisar colocar esse instrumento de 40 metros numa montanha que é sagrada para os povos originários do Havaí, a gente gera aí um tensionamento e uma cisão cosmológica, porque aquela montanha não é somente uma montanha. Aquela montanha é um parente, aquela montanha é parte do complexo de saberes e de fazeres daquela comunidade, daquele povo que precisa ser respeitado. Ou então, quando a gente pensa, por exemplo, a construção de uma plataforma de lançamento de satélites no território quilombola, em Alcântara. Então, a gente tem aí um tensionamento cosmológico entre diferentes perspectivas cosmológicas de mundo, de povos originários, de povos tradicionais, de povos negros, africanos, que estão ali resistindo há muito tempo, que estão construindo os seus saberes, os seus fazeres, as suas tecnologias, as suas estéticas, que não são reconhecidas. Então, e em detrimento a um projeto de modernidade, que também está alinhado com outros processos, né, de relação com o conhecimento, e que qual é a questão fundamental aqui para nós? Não se trata de negar a ciência moderna e contemporânea, mas como é que a gente pode, a partir do pensamento de Nego Bispo, coabitar os mundos? Como é que a gente pode viver, se relacionar, coexistir, sem ser cosmofóbico? Eu não preciso destruir a perspectiva epistemológica de povos Yanomami, quando os Yanomamis dizem que, na sua perspectiva cosmológica, de que se a gente seguir destruindo, por exemplo, o planeta, a gente vai causar a queda do céu, no sentido que vai romper ali as relações de equilíbrio entre os xamãs e os espíritos chapiri. Essa perspectiva cosmológica, ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito a nos trazer de ampliação de mundo, né, de coexistência, de pactos políticos, éticos, afetivos, que esse projeto moderno de ciência e tecnologia, e aí todos os processos de divulgação, né, e de contação de histórias, vai muito ali focar, né, somente, eliminando todas as outras formas de lidar com esse conhecimento. Então, do meu lugar como astrofísico, que não é um astrofísico hegemônico e que transita em diferentes áreas da literatura, da educação, das artes, né, tem muito esse sentido de como é que eu consigo construir, a partir dos pensamentos e da construção de conhecimento de povos africanos, afro-brasileiros, amefricanos, né, a partir da ideia de Lélia Gonzalez, que tem a ver com a tese que eu acabei de construir, como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói um outro sistema de conhecimento, de comunicação e de divulgação de ciências a partir desse outro modelo de mundo, sem necessariamente ser taxado de pseudociência, de crendice, de algo que é pseudo-verdade, né? Porque, historicamente, também, como parte do projeto colonial, todas as contribuições científicas de povos negros e indígenas foram consideradas sempre pseudo-verdades. Então, há uma construção de um processo negacionista também do racismo epistemológico, do racismo cultural, do racismo ambiental, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de mudanças socioclimáticas, e ali no filme tem várias referências, né, a essas relações socioclimáticas, depois no papo a gente pode aprofundar um pouco mais, a gente quase sempre também não racializa, não traz a discussão numa perspectiva mesmo ali de
de relação, né? Então, assim, para concluir essa primeira fase, para a gente poder abrir a rodada de discussão entre nós, ouvindo também quem está nos acompanhando, eu quero dizer que todo esse movimento de construção de educação e divulgação que a gente tem feito, né, a partir dos artigos, das peças, dos murais, né, dos filmes, das exposições de ciência e arte, é também no sentido da gente poder se pensar na relação. Ainda temos dificuldade de pensar a educação e a divulgação das ciências a partir das relações. E aí, construção de ciências a partir de consensos que não são construídos somente por cientistas ou pela autoridade de cientistas ou de quem está divulgando essa ciência hegemônica, mas a construção de consensos ouvindo essas outras vozes, né? E aí está a complexidade. Ali reside a complexidade da gente poder se deslocar no sentido de não somente ouvir, e aí não só fazer da nossa cabeça para dialogar com a física vácuo, né? Porque ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Não é só ouvir as pessoas e fazer vácuo do que a gente está ouvindo, mas como é que a gente ouve essas pessoas, a gente dá voz a elas e a gente age politicamente para transformar os nossos espaços de sala de aula, de museus, de observatórios, de planetários, de artigos, de articulação no mundo, compreendendo que há um agir, né, que precisa ser feito o tempo inteiro para a preservação de vidas. Porque no final do dia, a gente sabe que há a morte física, mas há também a morte epistemológica dessas pessoas. Eu acho que é isso por enquanto. Agradeço a escuta. Muito obrigada, professor Alain. Eu adorei o filme. Foi uma produção sua, né? Com outras, foi durante o fruto do seu doutorado, é isso? Exatamente, é um filme. Esse filme ele ganhou um Kikito, inclusive, no Festival de Cinema de Gramado. É parte do doutorado, junto com o Marcelo Freire, a Ana Moura, a Nina Fola. É uma equipe pequena, mas a gente conseguiu, a partir de um edital, inclusive, de divulgação de ciências do CNPq, do MCTI, né? Ali tinha os créditos, a gente produziu esse filme para trazer essa outra narrativa, é uma outra forma, né? E por isso eu acho que também ganhou o Kikito, ganhou outros prêmios em festivais, e tem sido muito positivo. Assim, o feedback de crianças, de adultos, de jovens, de pessoas de diferentes contextos culturais. Hoje mesmo eu apresentei aqui num evento internacional com povos da África e também foi muito bonito. É isso, eu acho que tem a ver com essa outra forma mesmo de contar as histórias, né, que a gente também precisa criar. Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio, né, quando a gente pensa em estruturas fechadas, né, esse museu, né, um museu colonial, um museu, né, pensado de uma outra forma que não valoriza o que está no nosso país, no nosso ambiente, né? Acho que essa é uma grande contribuição, essa visão, esse outro olhar, né? É uma grande contribuição e traz vários desafios, né? Para as práticas de ensino, para as próprias práticas e ações museais, né? Como construir exposições, por exemplo, que dialoguem, né, com outras visões de mundo. E também eu acho que um outro grande desafio é trazer essas pessoas para dentro do museu, né, para dentro desses espaços não formais, né? Durante as aulas, eu conversando com os colegas, os outros professores, os alunos, que aqui também são todos professores também, né, do ensino básico. E como fazer esse tipo de ação, é uma pergunta que me vem, como fazer esse tipo de ação em lugares onde, por exemplo, não há museu. Aqui em Vitória da Conquista tem um museu de astronomia, né? Tem um planetário, tem um planetário, mas eu não o vejo, ainda não consegui visitar, então não posso falar muita coisa, mas conversando com outras pessoas, eu não vejo, ele não é visto, ele não é falado com um espaço de ação, né, de divulgação científica desse modo que a gente está falando. Então, eu penso como transformar dentro de uma cidade, por exemplo, que não tem essas referências, né? A gente não está no Sudeste, né? A gente está num ambiente que não tem esses grandes museus. Como fazer divulgação científica com os recursos que se tem, com a realidade que se vive? É uma pergunta assim aberta para os dois, né?
como fazer essa divulgação científica nesses espaços. Eu sei que existem feiras, existem praças, e os alunos, os professores falam desses espaços como espaços propícios para se levar a ciência, né? Mas eu queria saber de vocês como fazer isso na prática. É uma pergunta bem facinho, né, Alessandra? Eu penso que pode não ter museus nos lugares, mas há saberes, né? Acho que todos os lugares têm saberes. E todos os lugares têm os seus saberes, têm suas epistemologias também. Então, eu acho que, se a gente está falando também de uma pluralização das narrativas sobre a ciência, das maneiras de se compreender a ciência, né? Eu acho que isso é algo que a gente pode encontrar em qualquer lugar. Basta ter gente que vai ter saberes, vai ter epistemologias. Né? Eu acho que a maneira que eu pensaria, né, estou aqui tentando dar uma resposta curta, mas para uma questão bem mais complexa, né? Sem dúvida, o Alan também tem muito a dizer sobre isso, e mais experiência nesse campo também, mas eu penso que pela ideia de um partilhamento de autoridades, né, de partilhamento de saberes também, ou seja, essa aproximação se dá a partir da valorização dos saberes locais também, né, mostrar que essas pessoas também, a ciência não está distante deles, né, o que eles fazem, os saberes que eles têm também são ciência, a maneira deles construírem sentido, né, para o mundo natural, para as relações do entorno deles, ela também é um saber, também é legítimo, né, e também precisa ser validado, né. Eu acho que a identificação, talvez essa possa ser uma direção também importante, né, para a gente poder pensar esse tipo de questão. Claro, quando você tem um museu, né, que já faz isso, que você desenvolve um trabalho desse tipo, aí você já parte de um outro lugar, né. Mas eu acho que essa aproximação com os saberes locais é algo que sempre é possível fazer de alguma forma, né? Eu acho que aí basta a gente achar o caminho, né, para conseguir de fato executar algo que faça sentido para as pessoas daquele lugar. Mas eu pensaria por aí. Uhum. Bom, para contribuir um pouco, acho que são duas vertentes assim da resposta à tua pergunta. Acho que a primeira é do direito de pessoas, né, em Vitória da Conquista, em Feira de Santana e outros lugares do Brasil, terem um museu. Acho que esse museu que a gente tensiona e que a gente tenta construir o tempo inteiro, em todos os dias, uma definição, inclusive, do que é museu. Né? Eu acho que, quando você pensa assim, museus de arte contemporânea, onde é que eles estão? Os planetários. Eu tenho um artigo, inclusive, que mostra uma correlação entre o lugar onde os planetários fixos estão e os corpos negros, os corpos indígenas. Então, em alguns lugares, não vamos construir um museu de ciência, um museu de arte contemporânea. Não vai ter um MASP, por exemplo, no interior de cidade X. Né? Então, tem uma política também de hierarquização, né, de culturas, de gostos, que também vai definir onde nós vamos construir um museu de arte, um museu de ciência, um museu disso, um museu daquilo. Ainda que muitos desses corpos que têm me interessado, né, nesses processos de reflexão de pensamento, também muitos deles não vão aos museus, porque também não se veem nesses lugares quando chegam. Então, essas pessoas vão para o museu fazer o quê? Vão ver quais narrativas. Então, o que a gente constrói dentro desses espaços que dialoga, que vai ser interessante para a existência e a vivência dessas pessoas. Acho que essa é uma primeira parte da resposta que eu queria dar para a gente refletir, inclusive, sobre essa concepção de museu. Eu posso olhar, aí a segunda parte é olhar para o céu como um museu. Eu tenho um artigo que eu escrevo sobre a resiliência das estrelas, os corpos celestes museológicos, né? Olhar para o céu como um museu, um imenso museu, entre aspas, a céu aberto, que já existe a perspectiva de museu a céu aberto, mas o céu, ele é um grande museu. Só que, além do filme, vocês viram que o filme começa com a poluição luminosa. Quando a gente joga a luz para o céu, a gente está rasgando o livro dessas histórias, porque a gente está apagando também as estrelas, a lua, os planetas, os fenômenos todos meteorológicos, astronômicos, essas relações que a gente vai fazendo ao longo das diferentes narrativas. Então, a gente também está, quando a gente ilumina o céu, esse céu que está aí para todo mundo, né? Todo mundo vê o céu e
vários céus, porque também tem interpretações distintas, né, dentro do contexto cultural, mas mesmo esse a gente também está perdendo, porque a gente está iluminando o tempo inteiro esse céu, né? Então, assim, olhar, quando eu vou para uma aldeia indígena, ou vou para um quilombo, ou vou para um terreiro, ali também tem diferentes, são lugares de memória. Então, a cidade de Porto Alegre está cheio de esculturas, de estátuas, de pinturas, de vivências, de grafismos. Então, todos esses espaços, eles estão nos contando histórias. Agora, quase sempre, aí eu insisto, né? Essas histórias, quase sempre, elas continuam sendo as histórias, as bibliotecas, os arquivos, os murais, as memórias coloniais. A gente ainda tem muita dificuldade de romper esse pacto, né, de construção de memórias e de articulação desses lugares. Então, eu acho que a gente precisa, do ponto de vista da divulgação de ciência, de uma política. Nós temos uma política de popularização da ciência, mas eu acho que a gente precisa ainda de estratégias de ampliação desses espaços em diferentes lugares. E aí não é só construir isso, porque também não adianta construir espaço, mas também repetir dentro desse espaço um modelo de ciência, aquela hegemônica, que conta somente uma história, que não é plural, ela não recebe todo mundo, ela ainda é elitista. Eu acho que são várias camadas da tua pergunta, Alessandra. Assim, ela tem... Eu tentei trazer aqui duas que para mim são muito caras, assim, mas tem várias camadas, assim, né? Mas eu acho que é isso que eu poderia te dizer, assim, por enquanto, né? Porque eu posso olhar para o quilombo, os quilombos estão cheios de experiências incríveis e que talvez um teólogo mais hegemônico, né? Pai cal, como a gente diz assim, vai olhar para aquilo e vai dizer, bom, isso aqui não é um museu, isso aqui não é um espaço de memória, né? Muitas pessoas podem questionar isso. Mas para essas pessoas, né? Então, quando você vê um grafismo no corpo indígena, aquele grafismo ele está trazendo muitas histórias, né? Não é somente uma pintura prosaica no corpo. Ele está trazendo, ele está contando histórias, né? Ele está contando algo para nós. Mas quase sempre a gente também não está letrado nesse mundo, né? A gente não consegue também decodificar essas histórias, essas narrativas, essas memórias. Acho que é isso. Sim, eu acho que é uma reflexão que faz parte, né, eu estou lendo coisas e conversando com os alunos, ouvindo as histórias deles também, e eu me pergunto muito isso, né? Mas é verdade que eu olho os espaços, ou o espaço de museu, como a única possibilidade, né? Física, material, mas que, na verdade, não outros espaços abertos. Assim, achei fantástico essa metáfora de olhar para o céu e falar que já é um museu, né? Já é um museu a céu aberto, que já existe, mas você está olhando para o céu. E então você falou que quase todos os espaços estão nos contando histórias. Então acho que a gente tem que aproveitar disso, né, desses espaços, e que as histórias sejam contadas pelas pessoas que estão nesses espaços, né? E outra coisa eu achei interessante que quando você fala aqui, professor Alain, que a luz ilumina, ela dá, né, no filme, né, a luz ilumina as estrelas, mas ao mesmo tempo que ela dá visibilidade, né, fica mais claro. Em princípio, com luz você consegue ver melhor, mas ao contrário, também, né, pela luz ela também apaga, a própria luz ela já dá, não dá para ver direito, né? É aquela coisa do mito da caverna, é muita luz, você não consegue ver direito o que tem ali, você tem que se acostumar um pouco. Então, são narrativas interessantes quando vocês falam de outras possibilidades, né, de outros saberes que conversam, dialogam com a ciência. Eu penso no grupo de pesquisa, né, liderado pelo professor Renato, que usa muito, por exemplo, a literatura, né, para falar de ciência, né? E que, ao mesmo tempo, são reflexões que não são muito aceitas na academia, né? Quando a gente vai falar de literatura, de arte, dentro de um programa, né, acadêmico, isso não é, né, bem visto, né? Então, aí a gente está enfrentando vários desafios, né?
para falar sobre ciência, para falar sobre divulgação e, ao mesmo tempo, para fazer ciência e fazer divulgação. Mas eu vejo com a fala de vocês que há caminhos, né? Há possibilidades, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do público. Bom, tem gente elogiando, né? Muito interessante a fala de vocês, a gente falou, dando parabéns pelo filme, a primeira vez que assisto algo que contempla uma visão de cosmos sob outras perspectivas, Ana Karina que falou, outras pessoas dão parabéns, o William. Tem uma pergunta da Shirley, ela fala assim: como os museus podem romper o estigma de serem espaços chatos, né, entre aspas, ampliar o acesso e o reconhecimento como ambientes de construção coletiva de conhecimento significativo que atrai ao público. Eu acho uma pergunta para os dois, né? Como pode romper essa coisa do chato, né? Porque o museu já traz uma coisa de ser uma coisa, em princípio, né? Aquela coisa, só tem velharia, né? Museu, a peça de museu, né? Está ali encalhada. Então, como romper e ampliar o acesso, né? Que atraia público, né? Essa é sempre uma questão para os museus, né? Mas eu acho que também, principalmente a gente pensar nos tempos mais recentes, né? Os mídias digitais, então isso também se torna um outro desafio para essas instituições também. Mas eu acho que vai um pouco na direção do que a gente vem falando aqui também, né? Da gente também ser capaz de pensar o museu enquanto lugar que acolhe as pessoas sendo quem elas são, né? Acolhem os seus saberes, acolhem as suas vivências, né? Lugares onde eles não só estejam ali para poder aprender algo, né? Mas eles estão ali também para contar algo, né? Eu também achei super interessante a fala do Alain, né? Quando ele fala do olhar para o céu como um museu, quer dizer, a gente conta essas histórias desse museu, mas é também permitir que as pessoas contem as suas próprias histórias sobre esse museu a céu aberto, né? Eu acho que isso também pode trazer para os museus, enquanto instituições, enquanto lugares também, né? Então, trazer as pessoas de maneira que elas se identifiquem com aquele lugar, que elas se vejam ali também. E isso eu acho que só é possível por meio de um partilhamento mesmo das autoridades e dos saberes sobre o conhecimento, né? Mostrar que essa ciência que se coloca como ateórica, atemporal, como a Alain definiu muito bem, né? É uma ciência muito chata, no final das contas, né? É uma ciência que só fala, uma ciência que não ouve. Eu acho que o museu que se pauta a partir de uma ciência que se dá por meio do diálogo, uma ciência que ouve, que partilha, né? Que se apresenta também por meio das suas dúvidas, eu acho que não tem como não ser uma ciência muito mais interessante, com a qual as pessoas consigam se identificar e se sintam também muito mais habilitadas a ser parte dela também, a contribuir com ela também. Acho que é por aí. Eu vou também na mesma direção. Eu acho que essa ideia de um museu como um lugar chato, né? Acho que tem muito a ver também com essa prática. Acho que a gente precisa mudar a forma de interação, né? Não é ir lá só ouvir ou aprender conteúdos das escolas, né? Às vezes a gente pensa isso, que o museu é só esse espaço, é um espaço importante também, mas não é só isso, né? A gente tem que valorizar outras interações, e aí também assim, compreender que a pessoa vai lá, ela vai simplesmente interagir com aquilo que está sendo mostrado ali de um outro jeito, né? A partir da sua referência, ela também vai interagir, ela também vai poder escrever, ela também vai poder contar a sua história, ela vai ser atravessada por diferentes percepções, sentidos, né? Eu acho que o museu tem diferentes tipos de museu, perspectivas de museus, acho que tem diferentes experiências também. Dentro do mesmo museu, você pode ter uma história que pode ser chata, mas você vai ter também outra história que vai ser completamente diferente. Então, as curadorias, né? E aí, a palavra curadoria, por si só, ela traz reflexões importantes para nós, né? Tem grupos de educadores museais, negros, sobretudo, que eu tenho lido mais a partir dali, que traz essa ideia da curadoria também como lugar da cura,
né? Curadoria, essa cura que tem a ver com essa pergunta, assim, né? De que o que eu vou buscar no museu? Então, o que uma pessoa indígena, uma pessoa negra, uma pessoa PCD, uma pessoa quilombola vai buscar no museu, né? Que memórias são essas que serão acionadas? Que cheiros são esses? Que gostos são esses? Então, o museu, ele é... E será que a gente precisa do museu? Também a gente pode perguntar, né? Que é uma pergunta mais radical. Esses museus que estão aí, os museus que são construídos numa perspectiva de um projeto colonial, o que a gente... Como é que a gente... Aí a pergunta é como é que a gente pode realmente, que você falou do texto do Antimuseu, né? Que é um pouco a provocação que o próprio Attila Mbembe traz para nós, assim, né? Como é que a gente, numa perspectiva das narrativas dos povos que sempre foram excluídos desses espaços, ou foram contados nesses espaços como lugares de desumanidade, imagina que tem museus que têm cabelo de pessoas, de povos indígenas, né? Então, assim, a partir do lugar dessas experiências, como é que a gente vai construir um museu outro? É realmente destruindo completamente essa perspectiva de museu hegemônico que está aí. Então, eu acho que a gente precisa, nós, professores, curadores, curadoras, museólogos, museólogas, coletivamente ouvindo as pessoas e tentando, entre aspas, humanizar o máximo possível esse processo, né, de uma relação muito afetiva, assim, e, obviamente, política também, porque nós não podemos abrir mão desse lugar político do museu, assim, de implicação com a vida, com a luta política, porque o museu também, eu tenho vários artistas indígenas que eu acompanho, que fazem intervenções e criações e instalações assim, em museus que são políticas, assim, né, e que têm assim, uma força muito grande. E aí a pessoa que chega lá olha para aquilo e fica impactada e dá uma volta assim, né, em 360 graus no campo dos complexos, né, para poder mudar, muda completamente o horizonte. Eu acho que tem várias possibilidades, assim, não há uma forma única, mas eu sinto que toda vez que eu vou no museu, qualquer que seja ele, eu sempre saio diferente do que eu entrei. Qualquer que seja o que eu esteja vendo, pode ser aquela coisa mais, aparentemente, mais enfadonha possível, mas eu nunca entro e saio de um museu da mesma forma que eu entrei. Assim, eu sou atravessado de alguma maneira, ou saio chateado, eu saio reclamando, me causa sensações. Eu acho que isso também é muito bom, do ponto de vista dos deslocamentos epistemológicos, políticos que a gente precisa fazer. Sim. A Ingrid fez uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu, que é como criar um antimuseu numa cidade pequena do interior. Eu acho que essa perspectiva do antimuseu que o Attila Mbembe traz, né, que assim, bem interessante, o lugar, né, dessas narrativas negras, eu acho que a gente precisa refletir, pensar, viver. Acho que é muito importante viver, sair do gabinete, né, e viver essas experiências nos quilombos, nas aldeias, porque quilombo, aldeia, abertamente, esse território já é um museu, já é a sala de aula, já é o planetário, já é o observatório, esse lugar é o lugar onde tudo acontece, né? Então, acho que sair desses espaços formais, institucionais e viver, assim, né? Fazer essa imersão na vida das pessoas, e eu acho que isso ajuda muito, assim, na construção desse antimuseu, né? Porque aí a gente vai... É nessas vivências que a gente vai também ter ideias outras de como a gente se relaciona com tudo, com conhecimentos no plural, né? Com espiritualidades, com outras formas de contar, de escrever, de narrar, de cantar, de dançar, entendendo também que esse corpo é um corpo-território, né? Ou seja, eu acho que tem que sair da caixinha. Tem que sair da caixinha, porque a gente está na caixinha. Então, a gente precisa sair dessa caixinha, precisa dialogar mais entre nós. E essa formação ela tem que vir para a universidade. A gente precisa formar de um outro jeito também, né? Essa desformação ela também é necessária. A gente precisa desformar, a gente precisa construir também outras estratégias mesmo, assim, É difícil, às vezes, porque as instituições elas estão dentro dessa lógica. Mas a gente precisa ficar muito atentas, assim, né? E acho também que nem tudo é dinheiro, assim, né? Por vezes não é só dinheiro, é mudança, é a vontade também de se deslocar, assim. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu
sabe? Eu estou cansado do mais do mesmo. Eu quero pensar a partir de outro lugar. Eu quero realmente me implicar politicamente com a existência de humanos, não humanos e extra-humanos que sempre foram retirados. Eu acho que esse é um bom começo, assim. É um bom começo. Bacana. Professor Renato, o senhor tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Você sabe que eu gosto de falar, eu teria muita coisa para falar, mas na verdade, eu não tenho perguntas, não vou fazer pergunta porque eu acho que o tempo está se esgotando, mas eu gostaria de fazer 2 comentários, assim, um específico voltado para o professor Ricardo e outro para o professor Alain, que enquanto tanto o Ricardo quanto o Alain falavam, eu viajei. Eu tenho esse hábito de tentar, apesar das nossas distâncias e desse aparato tecnológico que a Alessandra sabe que eu não gosto, né? Mas eu faço um esforço para tentar me conectar com as palavras dos professores e essas coisas. Então, eu me conectei, professor Alain, o professor Ricardo, na sua fala, e a Alessandra sabe que a gente trabalha com arte, né, com literatura, mas também com cinema. E, enquanto o senhor falava, me veio aqui, caiu para mim um filme passado nessas, como é que chama? Netflix, streaming que chama, minha filha que sabe o nome, streaming, que chama-se O Médico. Ele foi traduzido erroneamente aqui para a versão brasileira, chamado The Physician, quer dizer, traduziram como físico. Aí, desculpe a expressão, lascou tudo, porque quem quer estudar a história da medicina não acha esse filme, pô. Mas o filme é lindo. O filme conta mais ou menos, deixa eu ver se eu me lembro aqui, professor, eu procurei aqui na internet, mas essa minha internet aqui não está funcionando. Ele conta a história no início, se eu não me engano, no século primeiro, é 1000 e alguma coisa, iniciozinho. Conta a história de um jovem aprendiz que, não satisfeito com os ensinamentos que estavam dando ali, se não me engano, na Inglaterra, ele é incentivado pelo mestre dele a ir estudar na Pérsia, porque aqueles conhecimentos, se eu não me engano, para tratar a vista, alguma coisa assim, dava a ele, então, assim, poderia ajudar. E quando ele chega na Pérsia, apesar de ser cristão, os persas não admitiam lá entre eles, só os muçulmanos, mas quando ele chega lá, ele se vê deparado com uma medicina avançadíssima. E isso, então, assim, eu gosto, porque discute assim, o nosso conhecimento ocidental sobre medicina começou aonde? A gente foi na Grécia, porque o nosso berço, o berço da nossa civilização é o berço grego. Então, nós somos gregos até hoje, né? A nossa ciência é grega. Mas espera aí, e antes da Grécia, o que havia? Antes do conhecimento lá trazido para... O que havia? Então, eu achei lindo, professor, eu não sei se o senhor conhece, certamente o senhor conhece esse filme, e certamente já trouxe para a sala de aula para falar sobre esses exemplos, né? E muitas vezes a gente mostra, não, nosso conhecimento tem toda essa questão cultural que o senhor contou aí, a gente trabalha isso muito no livro do Ludwig Flex sobre o desenvolvimento do fato científico, essa questão cultural maravilhosa, ele conta o quanto nós somos dependentes da cultura e nos estudos historiográficos da ciência, né? Que eu acho que é um pouco mais do que o estudo histórico da ciência, mas é um estudo que traz a percepção cultural também e o quanto nós somos dependentes do lugar que nós estamos imersos. Isso nós não podemos escapar jamais. Somos e seremos dependentes da nossa cultura. A outra, então, isso eu só falando e eu ia vendo o filme, ia lembrando do filme, foi fantástico. A outra coisa, então, é para o professor Alain. Professor Alain, nós tivemos aqui uma aluna do mestrado, ela fez o mestrado e ela fez um trabalho sobre futebol. Ela é torcedora do Flamengo e ela fez um trabalho sobre futebol. Mas ela conta um pouco, e a Alessandra sabe disso, a gente faz sempre questão de que os autores, os mestrandos e doutorandos, contem nas introduções do seu trabalho um pouco sobre sua vida, a vida que eles tiveram. E ela morava no interior de Minas Gerais, agora estou esquecendo o nome da cidade, uma cidade pequenininha do interior de Minas Gerais, próximo da Bahia.
depois ela vai brigar comigo, que eu não me lembrei. Mas ela conta umas passagens dela, professor, lindas, lindas as passagens dela, onde ela conta a parte. Eu vou achar aqui que eu faço questão aqui, talvez, de trazer. Olha, você me permite, Alessandra, 5 minutinhos para eu ler essa passagem dela, que é a coisa linda. Olha, aí ela vai contando que nos fins dos jogos transmitidos por rádio à noite, não tinha televisão, né? Eles frequentemente se desdobravam em momentos de... Estou lendo aqui, tá? Estou abrindo aspas para o Elta. A dissertação dela chama-se Eu, Torcedora, Complexidade e Ensino. Então, ela fala, nos fins dos jogos transmitidos pelo rádio à noite, frequentemente se desdobrava em momentos de contemplação e alegria sob o céu estrelado, principalmente quando o Flamengo vencia, ela é torcedora do Flamengo. Prática acompanhada por minha mãe, uma mulher sábia, de um olhar voltado para o outro, certamente ela compreendia a importância daqueles momentos da nossa vida. Esses instantes, iluminados pela luz da lua e das estrelas, despidos da presença de eletricidade, ecoavam uma conexão profunda com a natureza. Nesse sentido, um episódio singular me marcou. Eu e minha irmã encontramos o palco ideal no quintal de nossa casa, onde, estiradas sobre um lençol, ficamos horas a fio observando o céu noturno. A constelação de estrelas, para as nossas imaginações férteis, assemelhavam-se a jogadores de futebol, com as estrelas mais brilhantes, personificando figuras renomadas, como Pelé, Zico e Maradona, enquanto as demais se configuravam como anônimas almas futebolísticas espalhadas pelo globo. Em um instante mágico, uma estrela cruzou o firmamento, e o êxtase nos levou a gritar: Gol! Uma reação compartilhada até mesmo pelos cachorros que nos cercavam. A intervenção de nossa mãe, que encerrou a noite de histórias e nos conduziu aos aposentos, não sufocou a animação e continuou a fluir, embalando nossos sonhos até o adormecer. Eu acho essa passagem tão linda que ela escreveu, porque evoca essa imaginação que nós perdemos essa capacidade de olhar para o céu e imaginar, meu querido. Isso nós perdemos. A gente não olha, uma porque está iluminado, e outra porque nós não imaginamos mais nada como olhando para o céu. A gente imagina a estrela e quer olhar o satélite. Eu acho isso. Quando eu estou procurando como é que é a passagem do satélite, meu Deus, esqueci o nome, passagem do satélite Start não sei o quê, para ver e eu fotografar. No máximo que eu vou procurar no céu. Então, essa sua fala ela me caiu assim, eu lembrei do trabalho de Luelta. Então, assim, a gente acha que as pessoas, às vezes, que moram mais afastadas do grande centro, a gente trabalha com uma lógica de hierarquia. Nós sabemos mais, eles não sabem nada. A gente trabalha com essa hierarquia. Mas olha que coisa que ela escreveu de uma menina que estava deitada, olhando o céu estrelado e conseguiu imaginar jogadores de futebol. Então, assim, para mim, isso essa passagem sobre o céu que eu procuro, que a gente tem que resgatar isso, que a gente procura trabalhar essa sensibilidade. Eu vejo muito naquilo que o senhor... É uma sensibilidade, é olhar para o céu e imaginar. Então, a gente precisa evocar nos nossos professores, docentes, que o nosso curso é voltado para docentes do ensino básico, a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar. Então, muito obrigado pelas falas, tanto de um quanto do outro, porque me remontaram essa capacidade de sonhar, que eu vejo hoje tão perdida em quem quer, sei lá, quem se importa muito é com essa, sei lá, em racionalizar muito, racionalizar demais, né? Então, acho que era isso, Alessandra. Tá ótimo, acho que perfeito. A gente pode concluir assim, né? No desejo de continuar a sonhar, imaginar, olhar para o céu, né? Ver outras possibilidades.
Olha, eu agradeço muito a presença do professor Alain, professor Ricardo, foi um grande prazer tê-los aqui com a gente. E eu vou finalizar aqui, eu gostaria que vocês ficassem só um momentinho com a gente, enquanto eu termino a transmissão, tá bom? Obrigada, pessoal.